forma mais fácil de ganhar bem no Brasil é vender seus serviços em dólar para americanos, para europeus. Eu já fiz isso no meu outro negócio, já cobrei US$ 50 a hora no comecinho, já cobrei 100, 200 e já cobrei até US$ 500 a hora, múltiplas vezes, tá? Não uma vez só. Inclusive teve um cliente que já me pagou tipo R$ 50.000, dava uns US$ 10.000 para eu ajudar ele ao longo de vários meses. Eu parei de fazer isso, parei de prestar serviços e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer para ganhar em dólar e não só ganhar em dólar, mas ganhar em dólar uma taxa por hora, né, um salário, entre aspas, equivalente ao dos gringos, porque não adianta você ganhar em dólar sendo que o cara tá te pagando como brasileiro, né? Se o cara olha pra você e fala: "Pô, irmão, mas tu é brasileiro, então eu vou pagar menos pra você porque você é mão de obra barata". Aí não adianta muito, não é verdade? Como eu consigo cobrar US$ 500 na minha hora lá fora, para europeus, para americanos, sem as pessoas nem perguntarem se eu sou brasileiro, e olha que eu tenho sotaque, eu moro no Brasil, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso, tá? Não é do jeito que a galera fala por aí. Mas antes, eu queria reagir aqui a esse vídeo aqui, é um vídeo curtinho do Alex Hormozzi, tá? Não consegui em português, vou tocar em inglês, mas tem 2 minutos aqui, porque ele tá falando isso aqui, né? O título do vídeo é Como vender para clientes americanos, morando fora dos Estados Unidos. E esse cara aqui é indiano. E se você não fala inglês, eu vou traduzindo para você aqui, é rapidinho, mas é bem interessante. Most of the crowd was in India. They want to land US clients. What should they focus on first? What's like first leverage point to build credibility and momentum to help them get US clients being in India? Speaking English without an accent. Então, o cara perguntou aqui, né? Ah, meus clientes estão na Índia e eles querem saber como é que faz para vender para americanos, né? O que, que eles precisam fazer? E ele tem um sotaque indiano bem pesado. E o Alex Hormozzi fala: aprenda a falar inglês sem sotaque. E eu já vou elaborar um pouco mais nisso, porque eu discordo um pouco dele. Eu concordo nessa resposta específica para esse cara, mas eu não acho que essa é a resposta para você, tá? Mas vamos ver o resto da conversa aqui. Anything else other than that? By far the number one. Real. If you look Indian and speak American English, no one will even think you're Indian. And you'll be able to charge US prices. The only Que ele fala aqui, ó, que é de longe o fator mais importante. Por que que eu acho que é importante para eles, tá? Os indianos têm um sotaque muito pesado e dá para identificar muito fácil que o cara tem um sotaque da Índia, né? E aí ele fala, cara, o Alex Hormozzi fala aqui, cara, se você parece indiano, mas você fala com sotaque americano, ninguém vai achar que você é indiano, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, assim como na Europa, as pessoas, elas são de etnias diferentes. Tem um monte de pessoas de etnia indiana nos Estados Unidos, e eles são americanos, às vezes de segunda, terceira geração. Nasceram lá, fizeram high school lá, foram para Stanford, foram para Harvard, foram para as universidades americanas, eles são americanos. E aí ele fala, cara, se você tem um sotaque americano, apesar de você parecer indiano, as pessoas vão assumir que você é americano, e aí elas vão pagar um preço de americano para você. reason that someone would even charge Indian prices is because, I mean, no one in America would think to pay Indian prices to somebody who lives in America. Do they have to leave India to? No. And people vote other than No. that. Do you need to leave, like, do I need to leave Vegas? Who here is from Vegas, right? Like, thanks, Frank. He's like right down the road, actually. No, but like just about everyone else here found me on the internet, same way they would find them. So, O cara perguntou: "Ah, mas eles têm que sair da Índia também?" E ele falou: "Não, cara, tipo, ninguém aqui é de Las Vegas, né, eles estão em Las Vegas, é onde é o escritório dele". E ele fala: "Pô, você me achou na internet. Se você assumir que eu sou americano, ou europeu, ou alguma coisa assim, você vai pagar um valor de americano e de europeu. Se você assumir que eu sou indiano, você vai querer pagar um valor menor de indiano, porque você acha que a pessoa está disposta a, receber aquele valor, né, porque o custo de vida dela é menor, etcétera". Vamos lá. like, just like, it would be like, let me say it differently. If you spoke Russian and you're like, how do I get access to the US market? Well, I would make sure that my profile was all in English, Yeah. and I'd make sure my videos sounded like I was an American. And if those things were true, how would anyone have any idea that I lived in Russia versus here? Então o que ele fala aqui é: "Pô, imagina que você é russo e você quer vender para os americanos, né. E aí o seu perfil tá em inglês e você fala inglês com sotaque de americano. Como é que alguém vai saber que você é russo? Não vai saber, né. E eu tenho várias coisas a adicionar nisso aqui. I had some clients who had this issue. That's why this question came in. Yeah. They were like, "Oh, you are in India. Why do you need to, get paid $5,000 for this particular project?
your expenses are less, or you have Yeah. you can manage with that and all. So even if they have a good English, they still have Well, that's some them, business though. issue. That's a sales issue. So, like, you're 20 years old. Why should I pay you Mm. $100,000? You live at your mom's house. I would just say, like, do you want the AI or not? And if you're good, they'll want it. So, I mean, we always still sell to value. That's never going to change. And if they lose the frame, that's on them, and they lost something earlier in the sale, they lost trust, and it's just a reason they're using it to get out of the sale. But, like, if someone believes that you can help them and they can ascribe some value to the amount that you're going to help them with whatever your proposed solution or product is, then the delta between how much they think you can help with some relative risk associated with how likely it is to occur, and then what percentage of that game they're willing to give you, that's the value that you can charge. Então ele falou aqui, mas tem uns clientes meus que falam inglês bem, né, que são da Índia, e a galera fala, mas por que eu vou te pagar o valor de um americano se você tá na Índia, se você tem um custo de vida menor e tal? E o Alex fala que, cara, é a mesma coisa que se você tem 20 anos, e aí você tenta, né, conseguir um salário ali de $100.000 por ano, e o cara fala, mas por que eu deveria te pagar $100.000 por ano se você tem 20 anos e, sei lá, mora na casa da sua mãe? E o que ele tá falando aqui é que nesse caso é um problema de vendas, né? É um problema de que você perdeu o frame na hora de vender, né? E aí talvez a pessoa não confie em você, não vê muito valor no que você faz, e ela simplesmente usa essa objeção para tentar pagar menos ou não comprar. Mas aí já é um problema de vendas, né? Não é um problema de você ser indiano ou ter 20 anos de idade ou não. Mas enfim, eu quis reagir àquele vídeo do Alex para puxar o fio aqui para nós brasileiros. Como é que a gente faz para vender em dólar? Eu tenho 4 sugestões para te dar baseado no que funcionou para mim e no que eu vejo funcionando para outras pessoas que eu conheço que são brasileiros, moram no Brasil e vendem para gringo no preço de lá, tá? Então, a primeira coisa, cara, foge do Upwork, foge do Fiverr, foge dessas plataformas de freelancer, tá? E por quê? Primeiro que elas são ultra competitivas, mesmo que você fosse gringo, morasse na América, na Europa, eu não ia recomendar você usar elas, mas aí talvez seja um pouco melhor. Mas a galera que vai nessas plataformas para contratar, eles querem ou alguém de lá, e eles vão olhar se a pessoa é de lá mesmo ou não, ou eles querem alguém barato, né? Então, quando você vai para essas plataformas, pro Upwork, pro Fiverr, né? Aqui no Brasil tem o Workana, mas teria que ser uma das de fora. Quando você vai para essas plataformas, você está competindo com os indianos que estão cobrando em rúpias, entendeu? Estão cobrando tipo $5 a hora, um negócio assim. E aí eu não acho que é um bom jeito de, quer dizer, com certeza não é um bom jeito de você vender seu serviço lá para fora, porque a galera que vai nessas plataformas geralmente vai para pechinchar. Qual que é a alternativa para isso então, Brunão? É criar conteúdo. Então, como é que eu consigo cobrar $500 na minha hora lá, mesmo sendo brasileiro? É muito simples. Eu tenho um dos maiores canais de entrevista de caso, de case interview do mundo, né? É um canal gigante? Não, tem uns 70 mil inscritos, mas o nicho é pequeno, né? Eu tenho o canal há quase 10 anos, eu e meu sócio, e é uma das referências. Então, eu tô num nicho muito específico, tá? E eu sou uma das referências nesse nicho. Como é que você faz para criar um canal? Você precisa ter um canal grande? Não, cara, você pode ter um canal de 2.000 pessoas, de 1.000 pessoas. Você pode ter uma conta no Instagram de talvez 10.000 pessoas, em que você fala do seu serviço específico. E como você está vendendo serviço, você não precisa ter muitos clientes. Só que se a pessoa te conheceu pelo seu conteúdo, e aí você pode rodar tráfego pago nele ou não, mas idealmente a pessoa vai consumir um pouco do seu conteúdo orgânico, ela tendo te achado pelo algoritmo do orgânico ou pelo tráfego pago, né? A partir do momento que ela te conhece, ela vai pegando confiança naquilo que você faz. Ela vai pegando, cara, firmeza, ela passa a gostar de você e não tá lá no Upwork procurando alguém barato. É uma coisa que dá trabalho? Cara, dá um pouco de trabalho sim, você tem que criar conteúdo, você tem que, né, talvez demore um ano aí para você conseguir seus 2, 3, 4 mil inscritos no YouTube, ou alguma coisa equivalente aí no Instagram, né? 10, 20 mil seguidores no Instagram. Você pode ir para o Twitter também, você pode ir para o LinkedIn, você pode ir para o Substack, mas vale a pena, entendeu? Porque você vai multiplicar o quanto você ganha por hora por 5, mais ou menos, né? Pensando que, sei lá, uma agência aqui no Brasil, uma prestação de serviço custe R$2.000 por mês, lá você consegue cobrar $2.000. É mais ou menos vezes 5, né? Mais ou menos o mesmo preço, só que em dólar. Às vezes você consegue cobrar até um pouco mais numericamente. Então você vai conseguir cobrar de 5 a 10 vezes mais, né? Um pouco por estar em dólar e um pouco porque a galera ganha mais dinheiro mesmo. Então, porra, imagina, cara, você tem um negócio que te leve um ano para fazer, você não precisa fazer um canal grande,
tá? Você não precisa ter uma audiência gigante, justamente porque você está precisando ter, sei lá, 5 ou 10 clientes, certo? Então você precisa construir uma audiência para conseguir esses 5 ou 10 clientes, e aí mantém ali sua produção de conteúdo para repor essa galera, até uma forma de treinar o inglês, né, que é o próximo tópico aqui da lista. Mas imagina que você faz um negócio ali por 1 ano, que não é o seu trabalho inteiro, algumas horas por semana ali, que você consegue multiplicar por 5 o quanto você ganha, ou você consegue multiplicar por 10 o quanto você ganha. Pô, vale muito a pena, entendeu? Segundo ponto aqui, para você vender seus serviços lá fora no valor que eles cobram lá, que os americanos cobram entre eles, que os europeus cobram entre eles, é você ter um sotaque internacional. Então, o Alex sugeriu, o indiano lá, a ter um sotaque americano, tá? Eu acho que pro indiano, especificamente, ele tem que perder todo o sotaque indiano dele mesmo, porque a galera lá não gosta de fazer negócio com indiano. Cara, é muito prostituído o mercado de freelance indiano. Pra gente que é do Brasil, eu acho que ter um sotaque internacional é o suficiente, tá? O que é um sotaque internacional? Você não precisa necessariamente soar como um americano, ser confundido com um britânico. Você precisa ter o que eu chamo de um sotaque europeu, né? Então você pega aí um francês, um alemão, um sueco, um suíço. Quando eles falam inglês, eles têm um sotaque. Dá pra ver que eles não são língua nativa, só que eles têm um sotaque mais leve, entendeu? E, pô, um americano pagaria tranquilamente para um suíço o mesmo valor, ou para um norueguês, ou para um alemão o mesmo valor. Então você tem que ter um sotaque meio neutro, assim, né? Sotaque internacional mesmo. Eu chamo de sotaque internacional porque no mundo executivo, tem muitos executivos internacionais que vão de um país para o outro, né? E eles são muito bem pagos. E a galera sabe que eles não são americanos ou não são britânicos, só que eles recebem o mesmo salário. Você tem que ter um sotaque parecido com esse. O que você não pode ter é o sotaque desse cara aqui, cara. Eu não sei se você já viu esse cara aqui no Instagram, mas deixa eu pôr aqui, ó. É muito bom. Aí, ó. To that guy, the gas station guy, and he said, "Oh, you're from Brazil. How he know? How he know I'm from Brazil? I don't say, porra, I talk in English, porra. I talk to him like, hey man, how you doing today? Beautiful day. It's beautiful, hot." And he said, "Oh, you from Brazil, right? How he know that one, man? Porra. I was Esse cara aqui é talking to muito that." bom, cara. Eu gosto muito dele. Mas é essa a pegada, entendeu? Se tiver um sotaque desse que é claramente brasileiro, aí o cara vai querer te pagar menos, entendeu? Porque ele vê a oportunidade ali. Ele sabe que ele pode pagar menos. Mas se você tiver um sotaque mais neutro, um sotaque europeu, um sotaque internacional, um sotaque de alguém que não é americano, não é britânico, mas, puta, falou muito inglês já, provavelmente teve uma carreira internacional, você passa essa impressão para as pessoas, o cara não vai nem perguntar de onde você é necessariamente. E aí vem a minha dica número 3, cara. Não mencione que você é brasileiro. Se o cara te perguntar, você pode até falar. Eu falo, mas eu não saio falando em todos os meus vídeos. Ah, eu sou o cara brasileiro que te ajuda a passar nessas entrevistas aqui, que é o que eu faço no outro negócio, né? Eu só vou lá e faço o vídeo. E eu não falo de onde eu sou, porque não importa, entendeu? Tem até uma frase que você pode usar, que é, se eles perguntarem, né? Ah, de onde você é, onde você tá, você pode falar, I'm based in Brazil. Quer dizer, a minha base é o Brasil. Ou você pode falar, I'm based in Rio, I'm based in São Paulo, né? Por quê? Porque tem uma caralhada de nômade digital gringo que vem morar aqui, e aí você fala, I'm based, né? Tipo, minha base dá uma impressão que você é um cara internacional, que mora em vários lugares e que agora você tá no Brasil. E você não tá mentindo, entendeu? Se o cara perguntar, mas você é brasileiro e tal, você pode até falar, sou. E agora resolvi ficar aqui. Tipo, você pode falar isso, entendeu? Se você tivesse insegurança. Mas a questão é, se você tiver um inglês com sotaque internacional, fizer conteúdo em inglês, seu perfil tá em inglês, ninguém vai te perguntar. Ou a grande maioria das pessoas não vai te perguntar porque eles não querem saber. Eles querem, que nem o Alex falou, eles querem saber se você consegue ajudar eles com o problema deles. E aí vem a quarta dica que eu tenho para dar, que talvez seja mais importante e que vai responder para eles por que você consegue resolver o problema deles, né? Que é você tem que ter fundamentos de marketing muito fortes na sua prestação de serviço. O que eu quero dizer com isso? Um nicho muito bem definido, tá? De preferência um micro nicho, um hiper nicho. Você tem que ter um público-alvo muito bem definido, você tem que ter um ICP, né, um Ideal Customer Profile muito bem definido. O ICP é o público-alvo do B2B, né? Geralmente quando é B2B você fala ICP, quando é B2C você fala público-alvo, mas é a mesma coisa.
Outro fundamento de marketing que você tem que ter muito forte no seu serviço é um método ou um mecanismo específico. Tá? Então, o meu processo para ajudar meus clientes é esses 4 passos e eu sigo essa linha aqui. Não precisa ter um acrônimo nem nada, que nem a galera fala, o método FOCO, né? Que é fazer, observar, comparar e, sei lá, a galera inventa uns negócios assim. Não precisa ser isso, tá? Mas você tem que ter um método muito bem definido para o cara olhar e falar, pô, beleza, esse cara tem um sistema, ele tem um processo, ele ajuda clientes igual eu com essa coisa muito específica aqui. E não que você não tenha que ter essas coisas aqui no Brasil, tá? Você deveria ter essas coisas para prestar serviço aqui no Brasil também, mas na prática aqui dá para você ser uma agência de marketing que consegue leads para clientes. Dá para você fazer isso aqui, tá? Não é o certo, você vai ganhar menos se você for generalistão assim. Já falei em vários vídeos aqui porque, inclusive, posso deixar um no final desse que fala sobre isso. Mas se você vai para gringa, se você vai vender para americano, para europeu, cara, só o mercado dos Estados Unidos ele é tipo 10 vezes maior do que o do Brasil. Quase todos os mercados lá são 10 vezes maiores que o nosso. Se você for pensar em mundo, você pode pôr aí 30 vezes. Em geral, os mercados globais são 30 vezes maiores que os similares no Brasil, né? Então o Brasil é tipo 3% do mundo. Regra de dedo isso, tá? Conta de guardanapo. Mas, tipo, você está indo para o mercado que é 10 a 30 vezes maior que o daqui. O que isso quer dizer? Que você tem que ser 10 a 30 vezes mais focado, mais específico. E isso é uma lei natural dos mercados, cara. Se você tem uma hamburgueria no interior, ela pode ser só uma hamburgueria. Se você tem uma hamburgueria em São Paulo, ela tem que ser uma coisa mais específica que isso. Ela tem que ser um smash burger. Ou ela tem que ser, cara, hambúrgueres com azeite trufado, ou sei lá, pô, hambúrguer texano, aí cada um faz o seu lá, né? Mas se você for ver, até comparando São Paulo com cidades menores no Brasil, as coisas são mais específicas, né? Então, pô, no interior você tem, cara, barbeiro, né? Em São Paulo você tem vários tipos de barbeiro, tem o que serve chopp, tem o que é visagista, aí tem as cabeleireiras, os cabeleireiros que fazem cabelo de mulher para festa de casamento, né? Então, quando você vai para um mercado maior, você tem que ser mais específico, mais nichado. E a mesma coisa vale para serviços. Não adianta você querer fazer as coisas num escopo tão amplo, como você faria aqui no Brasil, lá fora. E tá tudo bem você fazer isso, né? Você pode só trabalhar com, cara, sei lá, eu trabalho com edição de fotos ou landing pages para marcas de produtos de beleza, né? Aqui no Brasil talvez fosse um mercado muito pequeno. Você tem que expandir um pouco mais o seu mercado, abrir um pouco o escopo da sua oferta. Lá fora tem mais do que clientes suficientes para uma pessoa fazer isso em qualquer um desses nichos. E isso te ajuda a se destacar também, porque você vai ter um pouco de sotaque, você não necessariamente conhece tão bem a cultura dos caras, né, quanto eles mesmos. É óbvio que a gente vê séries aí e filmes, então a gente conhece um pouco da cultura americana, mas é diferente. A gente já sai um pouco na desvantagem nesses sentidos, né? Não tem, cara, contatos aí ou coisa assim. Então, se você nichar muito, tem mais chance de dar certo, entendeu? E você não precisa se preocupar com o tamanho de mercado, porque, de novo, você precisa de 5 ou 10 clientes te pagando em dólar ali, equivalente a 5 a 10 vezes mais do que você ganha hoje por hora. E você tá bem demais na fita, né, cara? Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir depois desse. Um é esse aqui sobre o dilema do especialista, em que eu falo sobre por que eu acredito que tem que nichar em negócios de serviços. Esse vídeo eu falei sobre o Brasil, tá? Para vender em dólar, para vender lá fora, vale mais ainda. E o outro é um vídeo mais antigo aqui do canal, que é o jeito mais fácil de ganhar 50 mil por mês, em que eu falo mais sobre esse negócio de vender os seus serviços em dólar para americanos. Então eu te vejo em um desses 2 vídeos, qual for o melhor para você.